Bom, pessoal, nós vamos trabalhar hoje o conceito de cinemática vetorial. A gente já trabalhou em aulas passadas, mas nós vamos continuar com esse conceito. Mas antes de começar, meu nome é Jailton Mota, vocês estão vendo aí no quadro o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu terei prazer em responder. Bom, cinemática vetorial. Nós vamos falar hoje do vetor variação de velocidade e vetor aceleração média. Eu desenhei para vocês uma trajetória. E no instante T1 eu desenhei a velocidade instantânea V1. Só lembrando, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então quando a gente falar em velocidade, for representar uma velocidade, nós temos que representar um vetor tangente à trajetória naquele instante. No tempo T2 eu tenho a velocidade instantânea V2, ok? Bom, duas velocidades tangentes à trajetória. Se eu quiser calcular o vetor variação de velocidade, eu vou ter que fazer coincidir o vetor velocidade V1 com o vetor velocidade V2 e eu vou desenhar um triângulo saindo de V1 indo até o V2. Então esse vetor representa o vetor variação de velocidade. Vocês sabem que vetores necessitam de um módulo, de uma direção e de um sentido. Então é um cálculo geométrico, ou seja, eu tenho que desenhar o vetor. Mas se eu quiser calcular só o tamanho do vetor variação de velocidade, eu posso aplicar a lei dos cossenos. Aí faria o seguinte, ΔV ao quadrado é V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, menos 2V1, V2, cosseno do ângulo formado entre o vetor V1 e o vetor V2. Bom, mas o que me interessa basicamente na aula de hoje é a aceleração média vetorial, ou vetor aceleração média. Como é que eu calculo esse vetor aceleração média? Eu divido o vetor variação de velocidade pela variação do tempo. O objetivo principal da aula de hoje é a gente estudar esse vetor. Mas antes eu queria fazer duas observações. Primeiro, a aceleração vetorial média tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido do vetor variação de velocidade. Não esqueçam disso. Quem define a direção e o sentido do vetor aceleração média é o vetor variação de velocidade. Outra coisa muito importante para a nossa aula de hoje é o vetor aceleração, que ele vai apontar sempre para o interior da curvatura. Então vamos lá. Quando eu for desenhar o vetor aceleração, eu vou desenhá-lo apontando sempre para o interior da curvatura. Do mesmo jeito que a velocidade vetorial é sempre tangente, o vetor aceleração aponta sempre para o interior da curvatura. Bom, a aula de hoje eu vou mostrar para vocês qual é a importância do vetor aceleração e das suas componentes. Nós vamos mostrar a vocês que eu posso pegar o vetor aceleração e decompô-lo numa componente tangencial e numa componente centrípeta. A componente tangencial, que é sempre tangente à trajetória, é denominada de aceleração tangencial. Já tem uma componente que aponta para o centro. Essa componente que aponta para o centro, nós vamos chamar de aceleração centrípeta. Por favor, observem um desenhozinho que eu coloquei para vocês aí. Percebam que eu tenho uma trajetória circular, o vetor velocidade ele é tangente à trajetória, nós temos o vetor aceleração que aponta para o interior da curva. Aí eu estou decompondo o vetor aceleração. Uma componente que tem a mesma direção da velocidade, não obrigatoriamente o mesmo sentido, nesse desenho o mesmo sentido, que eu chamo de aceleração tangencial. E tem uma componente desse vetor aceleração que aponta para o centro da curva, que eu chamo de aceleração centrípeta. Agora eu queria um parênteses de vocês, tá certo? Só um minutinho que eu quero explicar para que serve a aceleração. Qual é a função da aceleração vetorial? A função da aceleração vetorial é mudar o vetor velocidade. Eu estou falando em vetor porque todo vetor tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Então, para que serve a aceleração, professor? A aceleração serve para mudar o módulo, a direção ou o sentido do vetor velocidade. Ok? Para ficar mais fácil para vocês, eu vou separar as coisas. Eu vou falar de aceleração tangencial, para que serve, e depois vou falar de aceleração centrípeta, para que ela serve. Mas antes de começar, eu queria fazer uma comparação que vai deixar vocês mais à vontade para entender o conceito que nós vamos externar aqui na aula de hoje. Bom, vamos dizer que você esteja dentro de um carro, ok? Aí você está segurando o volante do carro e o seu carro tem um pedal do acelerador e um pedal do freio. O que é que aconteceria quando você pisasse no acelerador? Ah, professor, a velocidade do carro vai aumentar. O que acontece quando eu piso no freio? A velocidade do carro diminui.
Então, o pedal do acelerador e o pedal do freio, eu vou chamar de aceleração tangencial. Então, para que serve a aceleração tangencial? Alterar somente o módulo da velocidade. Então, a aceleração tangencial não mexe com a direção da velocidade, mexe somente com o módulo da velocidade. Aumenta ou diminui. Então, vamos lá. Para que serve a aceleração tangencial? Altera somente o módulo da velocidade, independentemente da sua trajetória. Como ela altera o módulo da velocidade, é claro que para existir a aceleração tangencial, o movimento tem que ser variado. A gente já entendeu que no movimento uniforme, o módulo da velocidade mantém-se constante. Então, quando é que existe a aceleração tangencial? Toda vida que o movimento for variado. Bom, é importante que você entenda o seguinte aspecto. Qual é o módulo dessa aceleração? Ele é igual ao da aceleração escalar instantânea. Qual é a direção? Ela é sempre tangente à trajetória, ou seja, possui a mesma direção da velocidade. Tá claro? A velocidade é sempre tangente. A aceleração tangencial é chamada de tangencial porque também ela é tangente. Agora, importante, o sentido. Eu posso dizer que tem o mesmo da velocidade se o movimento é acelerado. Professor, vamos lembrar o que é um movimento acelerado? É quando o módulo da velocidade está aumentando. Então, se o módulo da velocidade estiver aumentando, a aceleração tangencial e a velocidade têm a mesma direção e o mesmo sentido. E se o movimento é retardado? É claro que o módulo da velocidade está diminuindo. Então, nesse caso, a aceleração tangencial e a velocidade vão ter a mesma direção, mas vão ter sentidos opostos. Então, só recapitulando. Para que serve a aceleração tangencial? Aumentar somente o módulo da velocidade. Ou seja, é o pedal do acelerador e o pedal do freio do carro. Ele não consegue mudar a direção. E não tem nada a ver com a direção. Tá claro isso para vocês? Então, repetindo. Para que serve a aceleração tangencial? Alterar somente o módulo da velocidade. Ou aumenta esse módulo ou diminui o módulo. Ele não interfere na trajetória do carro. Claro isso? Bom, então nós vamos para a segunda componente, que eu chamo de aceleração centrípeta. Normalmente você está dentro do carro. Agora você está segurando o volante do carro. A pergunta é, se eu quero fazer uma curva, o que é que eu faço? Eu piso no freio ou piso no acelerador? É claro que pisar no freio ou no acelerador não vai fazer o carro fazer uma curva. O que é que o carro faz? Como é que o carro faz essa curva? Faz essa curva se eu girar o volante do carro. Então isso aí é a aceleração centrípeta. Então para que serve a aceleração centrípeta? Alterar somente a direção da velocidade. O volante do carro não tem nada a ver com o fato da velocidade do carro aumentar ou diminuir. Isso é função da aceleração tangencial. Então a centrípeta não interfere na tangencial, a tangencial não interfere na centrípeta. Estão entendendo claramente? Então repetindo. A aceleração centrípeta serve somente para alterar a direção da velocidade. Eu mexo o volante, o carro faz uma curva. Se eu estiver em linha reta, é claro que eu não preciso mexer no volante. Então, quando o movimento é retilíneo, quanto é que vale a aceleração centrípeta? 0. Então, quando é que vai ter aceleração centrípeta? Em todos os movimentos curvos. Toda vida que o carro fizer uma curva, tem que ter uma aceleração centrípeta. Fica claro isso para vocês? Então, vamos lá. Quais são as componentes da aceleração centrípeta? Vamos lá. Altera somente o módulo, altera somente a direção da velocidade. Se o movimento for uniforme ou variado. Então, existem todos os movimentos curvos. Como é que se calcula o módulo da aceleração centrípeta? V ao quadrado, que é a velocidade escalar ao quadrado, dividido pelo raio. Direção é sempre perpendicular à trajetória ou à velocidade. Lembre-se naquela componente que ela aponta para o centro da curva, né? E o sentido aponta sempre para o centro da curva. Só repetindo, a aceleração vetorial aponta para o interior da curva. Eu fiz a decomposição da aceleração vetorial em duas componentes, uma chamada tangencial e outra chamada centrípeta. A tangencial tem a mesma direção da velocidade, é tangente à trajetória, e a aceleração centrípeta aponta sempre para o centro. Eu fiz uma comparação que é importante para que vocês entendam. Se você estiver dentro de um carro, o pedal do acelerador e do freio é a aceleração tangencial, altera somente o módulo da velocidade. Já o volante do carro é a aceleração centrípeta, altera somente a direção da velocidade. Um não interfere no outro.
Vamos ver agora se vocês entenderam os conceitos que foram colocados para vocês agora. Vamos fazer uma questãozinha que dá para entender claramente o conceito. Um ventilador acaba de ser desligado, está parando vagarosamente, girando no sentido horário. A direção e o sentido da aceleração da pá do ventilador no ponto P é. Então vamos lá. Vocês estão vendo o ponto P, eu estou mostrando qual é o sentido que ele está girando. Ele foi desligado. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de representar é o vetor velocidade. O que é que o vetor velocidade é? Tangente à trajetória. Perfeito? A segunda pergunta que eu faço é: esta velocidade desse ventilador está aumentando ou diminuindo? Aí você diz, diminuindo. Então tem que ter uma aceleração tangencial, concordam? Que tem a mesma direção da velocidade. A pergunta é, está aumentando ou diminuindo a velocidade? Diminuindo. Então é a mesma direção, mas tem o sentido oposto. A segunda pergunta é simples. Ele está girando? Está. Então tem que ter uma aceleração centrípeta que está mudando a direção. Então eu desenhei para vocês a aceleração tangencial, desenhei também a aceleração centrípeta. Como elas são componentes da aceleração vetorial, se eu somar as duas vetorialmente falando, ou seja, o desenho, eu vou ter a aceleração vetorial que me interessa. Por favor, vamos olhar as opções para ver qual é a opção que seria correta, tá certo? Então, vendo o desenho, aí você vai ver que a opção correta seria a letra D. Pessoal, foi um prazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, encaminhe para o meu e-mail que está aparecendo aí na tela, né? E, por favor, também acessem as redes sociais do colégio. Até a próxima, pessoal.